Queridos irmãos, saúde e paz. E aí, como é que estão todos? Engordaram muito? Estamos nessa correria, não é isso? Da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. E é café da manhã, almoço, jantar, mas parece que a gente está comendo mais. Estamos tentando com toda a criatividade vivenciarmos ainda essa quarentena, que parece que está próxima de acabar, parece que não. Ouvimos aí no dia de hoje já uma declaração do governador que nós vamos continuar um pouquinho ainda em quarentena no mês de maio, mas independente de qualquer agenda criada pelo homem, nós vamos seguindo a agenda do nosso Deus. E nessa caminhada a gente vai estudando. O tema da lição de hoje, lição número 10, queridos, fala sobre vitória. Algo que eu e você gostamos muito, precisamos muito e já vivemos várias em nossas histórias. Vale ressaltar que a vitória, quando nós a celebramos, ela é fruto de alguma luta, de alguma batalha, de alguma guerra, de alguma dificuldade, e que com perseverança, com fé, com coragem, a gente conseguiu vencer e passar por ela. Então é um desafio sempre que nos leva ao exercício da fé. No dia de hoje, então, o apóstolo João nos ensina um pouco mais sobre como sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lembrando que na semana passada, na lição 9, nós falamos sobre o conhecimento de Deus, os benefícios que nós temos, as bênçãos que nós recebemos, e ele continua no quarto capítulo e no quinto, finalizando então a primeira carta, de que nós precisamos continuar firme nesse processo da vida cristã que traz vitória. E aí, quando nós pensamos em vitórias e no cenário que nós estamos vivendo do Covid-19, temos visto que milhares de pessoas estão conseguindo vencer o coronavírus, estão sendo curadas nesse caminhar, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Infelizmente, já ultrapassamos aí mais de 50 mil infectados, as mortes vão crescendo de forma muito grande, mas com fé, com submissão, com o isolamento, usando as máscaras e todos os outros procedimentos sanitários, a gente vai vencendo. E nesse processo também a gente vai orando uns pelos outros, porque sabemos de famílias, de irmãos nossos, sabemos de amigos, parentes, igrejas nossas que pessoas estão infectadas e, infelizmente, algumas estão indo a óbito. Mas o texto de hoje nos fala sobre vida eterna. E eu e você precisamos continuar crendo verdadeiramente que o nosso Deus e que a nossa vida, ela ultrapassa esse entendimento. Ok? Você deve ter estudado a lição. E no dia de hoje nós vamos buscar alguns pontos importantes para nós, que fala sobre o compreendimento de que precisamos permanecer firmes na doutrina de Cristo, compreender que a nossa experiência com a sã doutrina nos faz invencíveis às heresias, e por último ele fala da prática do amor. É interessante que o apóstolo João, nos seus escritos, ele está sempre falando sobre o amor. O apóstolo João é o apóstolo do amor. E se não fosse pelo amor de Deus, e nesses textos que nós estudamos aí no capítulo 4 e o 5, ele diz que Deus é amor. Então, o amor aqui é a própria pessoa de Deus, é a própria pessoa de Cristo. E aí no capítulo 5 ele vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você tem medo no seu coração, ansiedade ou qualquer outro sentimento, permita que nesse momento, quando você me ouve virtualmente nesse estudo, o amor de Cristo, através da palavra dele, no fortalecimento, sem dúvida, do Espírito Santo em você, vai fazer com que você vença essas batalhas. Mas antes de entrarmos no estudo, vamos voltar, vou citar aqui Jesus, em Mateus 23, versículos de 25 a 28, diz assim, quando ele está num sermão muito forte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo do prato,
mas por dentro deles está cheio de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Queridos, o próprio Cristo, o Verbo encarnado, o amor em pessoa, ele falava e acolhia aqueles que buscavam de todo o coração, mas Jesus fazia o quê? De forma ferrenha, muito forte, ele combatia aqueles que pregavam a mentira. Então, nesta lição, quando nós pensamos no que João vai escrever, tem dois temas importantes e o primeiro dele fala sobre heresias, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que sempre em todo tempo as heresias existiram, ou seja, ensinos errados acerca de Cristo. Na lição passada nós falamos do anticristo e vamos sempre falar deles, daqueles que de forma aparentemente inofensivas vão ensinando daqui, da colar, enganando pessoas com atitudes sutis, que no primeiro momento não tem nenhum problema, não tem nada a ver. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus são enganadas por esses homens, por essas mulheres. Então ele diz o seguinte, que a presença de Cristo ela nos faz vencedores. Então quando ele vai falando desses que ensinam coisas erradas, ele fala da questão da cristologia, de que a gente tem que provar os espíritos. Ele diz o que? Aquele que confessa que Jesus veio em carne. E mais uma vez eu vou relembrar sobre o gnosticismo, que ensinava naquela época que Jesus não era Deus, que a presença de Jesus era apenas uma aparência. Então ele combate isso, ele tem um discurso apologético, um escrito de defender o Evangelho, e ele diz assim, você tem que provar. E aí você vai provando, comparando na experiência com a presença do Espírito Santo, verdadeiramente quem é Jesus. Então, queridos irmãos, nos dias de hoje, qualquer um que fale que Jesus não é Deus, que ele é apenas um profeta, que ele é apenas um mestre, que ele não se encarnou, que ele não morreu na cruz, se afaste disso. Ou pessoas que dizem por aí que são a personificação de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Não existe um homem ou uma mulher específica que seja. Vocês já ouviram falar aí, eu já preguei sobre isso, de uma mulher aí que diz que é o Jesus Cristo mulher, que é a viúva, não é isso? Daquele José Luiz que se dizia o 666, o Jesus Cristo homem. Isso é uma delas. Então, em todo tempo, vem essas pessoas para querer enganar. Mas, irmãos, precisamos responder e sempre pensando o seguinte, que Jesus Cristo é suficiente para cumprir a missão e nos dar salvação pela graça. Não existe outro. Ele vai dizer sobre a experiência da sã doutrina. E é aí que eu sempre falo para vocês sobre uma proposição, uma tese, existe uma antítese. E se ele está dizendo que tem uma sã doutrina, ele está dizendo ao mesmo tempo que tem uma doutrina doente. E quantas doutrinas doentes tem por aí? Talvez você em algum momento foi dominado por ela, quando você era apenas um religioso, não conhecia verdadeiramente Jesus Cristo. Então, precisamos ficar atentos acerca disso. E aí o segundo tema fala da prática do amor, e a gente vai esmiuçar um pouco isso mais. E isso envolve, irmãos, ele diz no capítulo 4, versículo 7, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas quando ele está falando desse amor, é do novo nascimento. Ele não está falando do amor de sentimento qualquer. Por causa de uma música romântica. Ou por causa de um gesto nobre. Estamos vendo nos dias de hoje aí uma mobilização que nos emociona no mundo inteiro. Mas um banco pegar 50 milhões de reais para construir
um hospital de campanha, isso não é um gesto de amor no sentido abnegado ou incondicional. É um gesto de amor fraterno? Sim. Mas eles têm mais o dever de fazer isso. Então, quando você pega uma cesta básica e leva para alguém que está com fome, é algo humanitário, faz parte do viver. Agora, quando João fala desse amor aqui, ele fala do amor ágape, que a gente sempre fala. E a gente precisa entender que isso, ele é um dom espiritual. Então, irmãos, nessa vida cristã vitoriosa, eu e você precisamos estar atentos a todos os paradigmas ensinados pela palavra que estão em Cristo Jesus. E isso é o nosso relacionamento com Deus e a nossa relação interpessoal. Então, essa presença de Jesus nos faz vencedores, e eu e você somos vencedores em Cristo. Não é na religião, não é porque nós somos batistas, não é porque nós somos protestantes, não é porque nós guardamos algumas coisas, de forma nenhuma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando dos mandamentos dele, não das invencionices, da religiosidade, do tradicionalismo e tantas coisas que a gente combate nos dias de hoje. E talvez uma das coisas que o coronavírus e esse isolamento, essa pandemia tem nos ensinado é a templocracia, ou a idolatria do templo, ou que tudo tem que acontecer na igreja, no templo. Estamos aprendendo isso na prática, como nunca vimos. Então, se você é aquele que acha que a oração lá na casa de Deus ela é ouvida com mais rapidez, ou a oração lá é mais poderosa, você está vendo que não funciona dessa forma. Não é isso? Jesus habita em nós, aleluia, por isso. E João nos ensina isso. E através desse ensino que combatia o gnosticismo, o próprio Isaías, profeta Isaías, falava isso há 750 anos, da presença de Jesus como Deus Emanuel, como Deus conosco. Então, ele se fez carne, o verbo, Logos, a palavra se fez carne, habitou entre nós e continua habitando entre nós até hoje, através do seu Santo Espírito. Maravilhoso isso. Estou falando com vocês aqui, nesse momento, quando eu estou gravando esse estudo, inspirado pela palavra de Deus, humilde diante do Senhor, para que você receba essa palavra, e aí nós vamos aprendendo um pouco mais, buscando conhecer o Senhor. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4, que quem está em nós é maior do que está no mundo. Nós sabemos que o mundo é dominado pelas trevas, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Então Jesus tem o poder sobre tudo, aleluia por isso. Mas, irmãos, o mundo não tem o poder para nos destruir. Nós vencemos o mundo em Cristo, nós vencemos as tentações, as seduções, as ideologias, as filosofias em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele por isso. Ele diz aqui, a autora nos fala sobre sermos invencíveis, e o próprio João também. A gente consegue vencer isso porque em submissão à palavra do Senhor e às orientações bíblicas que afere a presença de Jesus, não é isso? Nós vamos vencendo esses ensinamentos. Tem uma série aí que tem passado, chamado Manifeste, ou Manifesto. Manifestar significa declarar, né? Mostrar, revelar. E é interessante que conta a história, se você não viu, fica uma sugestão, né, de um avião que some num voo. Ele some por 5 horas para aqueles que estavam no voo e some por 5 anos para aqueles que estavam na terra. E quando eles voltam novamente, começam a desenrolar de várias histórias. Entre eles tem um personagem que, andando na rua, percebendo que algumas pessoas estavam idolatrando eles, achando que eles poderiam ser anjos, poderiam ter poder, ele gostou daquilo, ele então começou e fundou uma igreja, a Igreja dos que Retornaram. E ali ele fala um montão de coisas, se aproveita das pessoas ali, e as pessoas vão em busca de esperança, não é isso? Mas elas esquecem
que sem Deus não existe esperança. Aí tem uns debates na série. Isso é para você perceber como existem oportunistas em todos os lugares. E pode ter certeza que nesse período que estamos vivendo no Brasil e no mundo dessa pandemia, tem muitos oportunistas aproveitando então esse cenário aí para tirar algum tipo de vantagem. Mas como nós conhecemos a palavra, a gente caminha na palavra do Senhor. Ele vai falar sobre a vitória do amor que é perfeito e do amor que ultrapassa novelas, livros, músicas, canções e poesias. Nós vamos ver, irmãos, a construção de várias coisas bonitas, de filmes que nos trazem emoções, que falam de compaixão, generosidade, integridade, amor, poesias que ficam marcadas na nossa vida, canções, né? Mas elas são limitadas. Quando nós pensamos no amor de Jesus, no amor perfeito, é a própria pessoa do Senhor. E aí, o nosso comportamento pecaminoso muitas vezes nos distrai, nos desvia. Mas João vai dizer que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Assim como nós nascemos para essa existência, irmãos, nós nascemos também para a existência eterna com Cristo, mas nascidos de Deus. Não é nascidos da religião, não é nascidos de uma heresia, não é nascidos de alguma coisa que nós creiamos. Então, ele ainda diz no capítulo 4, versículo 9, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, tornou-se público. Deus se revelou de forma plena. A encarnação de Cristo é a plenitude dos tempos. Ele se revelava na criação, ele se revelava nos profetas, ele se revelava em ações poderosas e milagrosas, mas chegou um momento que ele revelou por completo aquilo que ele era. Então houve um exemplo, houve uma prática, houve uma demonstração, não é simplesmente algo teórico. Então ele vem trazendo vida eterna. Então, e esse amor é fruto da graça, ele não tem retribuição minha e sua. Por mais que eu e você nos esforcemos para tentar retribuir a Deus esse amor, nós nunca vamos conseguir, porque Ele é a fonte desse amor. Tudo que eu e você fizermos, ou estamos fazendo até esse momento, quando você ouve, quando você vê esse vídeo, é fruto do amor de Deus. Isso é maravilhoso. E aí nos faz humildes. Não permita que nada na sua caminhada de fé, como igreja de Jesus, venha te dar como é que eu poderia dizer assim, um sentimento vaidoso e você deixar de viver a graça do Senhor. Cuidado, porque tudo é muito sutil, as vãs sutilezas. Apóstolo Paulo fala sobre isso também. Então nós vamos nos moldando no amor de Deus, sempre entendendo que é uma ação dele nas nossas vidas. Então esse amor de Deus em nós nos faz vencedores. Romanos 8,16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo então nos ensina isso. Testificar então, irmão, significa testemunhar, significa comprovar, significa assegurar, significa atestar. Então se eu estou aqui dando esta aula, ensinando para vocês a palavra do Senhor, sendo ela a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em você comprova. E se eu falar alguma coisa fora desse padrão, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você assim, esse pastor está pregando alguma coisa errada. Ele está pregando de si mesmo, ele não está pregando a palavra do Senhor. Quando nós pensamos em sermos mais do que vencedores ou vencermos o mundo, é o dia da prestação de contas, irmãos. Quando nós chegaremos diante de Deus, o dia que Jesus voltar com o novo céu, com nova terra. Mas aí, como nós temos essa palavra, nós vamos ouvir de Jesus o quê? No capítulo 25 de Mateus, versículo 34, vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, dos tempos. Isso é ser mais do que vencedor. Não é uma vitória de algo, de uma luta temporária que nós tivemos,
que ela pode ser um novo ciclo lá na frente. Não, é algo que ninguém pode tirar de mim e tirar de você. E aí nós vamos vivenciando, e é uma ordem de Deus, é um mandamento do Senhor. Não é simplesmente uma sugestão para você. Vou te dar uma dica. O Espírito Santo não está fazendo isso, João não está fazendo isso aqui. Se você quiser, quando você tiver tempo, não, amai-vos uns aos outros. É o imperativo do Senhor. E quanto mais nós amamos, mais vitórias nós vamos alcançando, por mais que às vezes seja mais difícil amar algumas pessoas. Correto? Nesse conhecimento nós vamos tendo vitória. Vitória a cada dia, porque nós fomos eleitos em Cristo, e através dessa experiência pessoal nós vamos trilhando o caminho do aperfeiçoamento. A autora aqui, baseada no capítulo 5, então, ela vai nos trazer algumas perguntas. O que João tem ensinado? O que ele tem ensinado, queridos? Que ele é o Messias, que ele veio com amor verdadeiro e a grande virtude. E aí quem ama o Pai, ama o Filho. Não tem esse negócio de crer em Deus e crer em Jesus, ou crer só no Espírito. A Trindade que nós conhecemos como um ensinamento teológico importante para nós, fala de 3 pessoas numa só. Então tem gente que confessa Jesus, mas não acredita em Deus. Tem gente que diz que Deus é o Criador, mas não reconhece Jesus como Filho, e que o sacrifício dele não foi importante. Não reconhece o Espírito Santo, ou os outros acham que o Espírito Santo é o único, e Jesus e Deus estão fora. Não existe esse ensinamento na palavra do Senhor. Em segundo lugar, ele diz assim: quando podemos demonstrar que amamos a Deus? Na nossa caminhada. À medida que a gente vai obedecendo, nós vamos experimentando mais e mais do Senhor. No processo, estamos aí vendo o processo dos infectologistas, dos cientistas, de conhecer o coronavírus, para que possamos entender todo esse manifestar do vírus, porque maiores de 60 é grupo de risco, mas já está adolescentes morrendo, jovens também. Essa semana nós tivemos um irmão aí na PIB da Penha, com 55 anos mais ou menos. Enfim, esse conhecimento. Só que aqui a gente está falando de algo maior, transcendente. E aí, próprio João, no capítulo 14, lá do Evangelho, vai dizer assim, Jesus falando: se me amais, guardais os meus mandamentos. Por que a terceira pergunta, por que o amor de Deus não é pesado, né? Não é um fardo pesado? Irmãos, porque é algo que nos faz bem. O jugo de Jesus é suave. O jugo, você sabe, aquela madeira que colocava-se em cima dos bois, andavam 2 bois, um do lado do outro, e eles iam puxando o arado, eles iam puxando a carga, tinha um peso ali diante da missão que eles tinham que fazer, gerando força. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos viver e viver com algo de forma importante. Então, eu e você precisamos seguir firme. A outra é: quem é aquele que vence? Já que somos mais que vencedores, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Não é simplesmente seguir um protocolo religioso, ou algo superficial, ou acreditarmos numa energia. Deus é uma pessoa, e aí de forma intencional, consciente, a gente vai vivendo com o Senhor. E aí, em último aqui, ele faz o seguinte: de onde vem o testemunho que Jesus é o Cristo? Olha, irmãos, vem do Espírito Santo, vem da palavra. Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus. Aí a gente volta lá no gnosticismo. Ele tinha aparência de Deus. Ele não tinha aparência de Deus. E vale simplesmente a aparência de Deus. Para dizer a verdade, ele não tinha aparência de divindade nenhuma. Ele era um homem comum e viveu tudo isso, mas venceu a morte, que fez com que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, ele fala sobre isso. Seguindo o capítulo 5, a partir do versículo 2,
a autora aqui nos faz pensar, e João nos ensina tudo isso, a nossa caminhada de peregrinação, irmãos, que aponta para a vida eterna. A primeira característica é da própria divindade de Jesus. Não existe mérito pessoal. Essa garantia de vida eterna é no sacrifício de Cristo Jesus, que era Deus, que é Deus e sempre continuará sendo Deus. A segunda é que ela é instantânea. Ela não é uma possibilidade de vida futura, por mais que eu e você ainda não tenhamos experimentado ela na plenitude. Isso vai acontecer quando nós passarmos pelo portal da morte. Mas nós já estamos vivendo a eternidade pela fé, na garantia da palavra do Senhor, e de que estamos vivendo na terra a antessala do céu, as experiências que estamos vivendo aqui. Eu e você temos experiências de milagres, de emoções, de sentimentos, sentimentos maravilhosos com Deus. Às vezes nós esquecemos, e talvez seja esse o momento em que o Espírito Santo vai te fazer relembrar alguma coisa, para que você olhe para a vida eterna. Terceiro aqui ele fala da exclusividade, irmãos. Ou seja, é Cristo Jesus. Da mesma forma que o Evangelho ele é inclusivo, ele é exclusivo. Ele chama todo mundo, vinde, mas olha, o meu jugo, o meu fardo. Essa semana então foi aqueles que creem em Jorge como um santo, como um divino, né, caminharam por aí de uma forma diferente por causa do coronavírus, mas eles acreditam que esse soldado romano lá do 3º século, que foi o Marte, segundo a tradição, pode só ter poderes. Biblicamente nós sabemos que nenhum ídolo tem poder. Ele tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pernas, mas não andam, tem olhos, mas não vê. Mas tem gente que acredita. Então, no ambiente de Cristo, esse tipo de crença não funciona. Nele está a vida, ou seja, em Jesus. A humildade vem aqui em quarto lugar. Não é isso? A vida eterna não abriga, irmãos, soberbos. É isso? Somos cada vez mais tentados por tantos dispositivos e acessórios religiosos de termos o nariz em pé. Muitos pastores, apóstolos estão aí oferecendo tantas coisas. Mas quando nós pensamos nessa pandemia, cadê essa galera poderosa aí? Não é isso? Com seus cultos de milagres e tanta coisa. Por que esses caras não vão para a rua e vão para os hospitais curando as pessoas? Nós vamos refletir acerca de muitas coisas e pensarmos e termos humildade. Em quinto lugar, a sensibilidade. Ou seja, irmãos, sensibilidade com aqueles que vivem no pecado ainda, como nós vivíamos. A própria sensibilidade de Cristo, que olhava com amor, com generosidade, com mansidão, para aqueles que viviam no pecado. Então, quando nós vemos pessoas praticando o pecado, a sensibilidade que nós temos que ter é entender que essa pessoa não conhece a Cristo. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa, talvez até você esteja vivendo lutas nesse isolamento dentro de casa, porque alguém da sua família ainda não ama Jesus, e aí alguns atritos ou conflitos vêm. Seja sensível com essa pessoa também. E nós vamos então resistindo a cada vez mais, buscando a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos então uma segurança, ou seja, aquela expressão que está aqui no estudo que você leu, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque a salvação é de Deus, ela não é nossa. Então, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, nós vamos vivenciar isso diariamente. E isso, queridos, não é uma chancela para que eu e você vivamos no pecado. De forma nenhuma. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ele vive em santidade. Essa santidade faz com que eu e você caminhemos até o dia de hoje com segurança na presença do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos perceber que a gente caminha e temos uma vitória sobre Satanás. O inimigo não pode nos tocar, ele pode nos seduzir, nos tentar oferecer determinadas coisas, mas ele não toca naqueles que são de Deus, em hipótese nenhuma, queridos.
Nós precisamos crer e crer firmemente nesse propósito de Deus para as nossas vidas, buscando então esse relacionamento com o nosso Deus. Quando nós pensamos na vitória de Cristo Jesus, quando nós pensamos em tudo aquilo que nós vamos vivendo, é algo que eu e você precisamos pensar, de que tudo que eu e você somos em Cristo, só por causa dele. E aí eu e você vencemos o maligno. Falamos na semana passada sobre isso, jovens, pais, filhos, todos nós vencemos. Nós temos que ter essa sensibilidade, buscando de Deus o exemplo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Onde acontece isso? Quando Deus manda Samuel lá na casa de Jessé para ungir Davi. Só que ele vai logo no primeiro, grande, forte, poderia ser o novo rei no lugar de Saul. Deus está falando assim: olha, você está vendo errado. Nosso Deus vê o nosso coração, aleluia por isso, e nós precisamos ter essa sensibilidade e sempre com o amor de Jesus seguirmos firmes nesse propósito. Queridos irmãos, vitória é algo importante para a minha vida e para a sua. Nós vamos ter vitória sobre essa pandemia, sem dúvida. O número de pessoas que vão morrer será muito menor do que aqueles que vão ser curados e sobreviver. E diante desse cenário que a gente tem visto de morte, de ansiedade, nós vamos valorizar mais as nossas vidas. Vitória. Então, sairmos vivos dessa pandemia será algo que vamos testemunhar lá na frente. Aqueles que foram levados ao Senhor porque morreram em Cristo, estão na vida eterna. É isso que nos conforta, é isso que nos consola para nós continuarmos nesse propósito. Eu espero que nessa lição de hoje, eu e você tenhamos aprendido um pouco mais com João, que nos ensina a importância de continuarmos firmes no propósito de batalharmos. Amém? Continue caminhando, estudando a palavra do Senhor. Como eu falei, ainda não temos ainda um tempo de nos reunirmos. Eu acredito que o mês de maio ainda fiquemos em isolamento. Estamos com uma projeção para retomarmos tudo em junho. Que Deus possa permitir que isso aconteça. Enquanto isso, cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, siga as orientações sanitárias, use máscara, evite sair de casa e juntos nós vamos sair vitoriosos, como de muitas outras coisas também, até que chegue aquele dia quando nós estaremos com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Fique na paz.